O Banco Central acaba de reduzir a taxa de juros básica da economia, Selic, em 0,25 ponto percentual, decepcionando aqueles que esperavam mais. Inclusive, quatro dos nove integrantes da diretoria do Banco Central que eram favoráveis a uma redução mais acentuada. Esses quatro, não por acaso, foram indicados pelo governo Lula. Os 5 remanescentes, inclusive o presidente do Banco Central, são indicações do governo Bolsonaro ou um outro do governo Temer. O que significa essa decisão? É um tema complexo, eu vou tentar tratar de alguns aspectos que me parecem mais relevantes e que nem sempre são ressaltados. Em primeiro lugar, por que o Banco Central insiste em praticar taxas de juros que, em termos reais, estão entre as mais altas do mundo, às vezes as mais altas do mundo, persistentemente, né? Quais são as razões que fundamentam essa decisão? O argumento do Banco Central é claro, pode estar errado, e eu acho que está, mas é claro, ele diz o seguinte: o Conselho Monetário Nacional fixou metas de inflação, eu tenho que cumpri-las. Para cumpri-las, os meus modelos mostram que eu tenho que praticar juros reais dessa magnitude. Duas questões se impõem para fazer face a esse discurso. Primeiro, por que as metas são tão ambiciosas, então? Será que o Conselho Monetário, do qual faz parte, aliás, do Banco Central, não poderia fixar metas menos ambiciosas para permitir uma política de juros mais realista, mais condizente com a economia por parte do Banco Central? Por que não? Mas mais importante, segunda questão, que modelos são esses que o Banco Central usa, não explica corretamente, não mostra na sua integralidade para avaliação crítica de observadores externos, de analistas externos? Que modelos são esses que justificariam uma taxa de juro real exorbitante persistentemente? Não se sabe. É difícil acreditar que um modelo sólido mostre a exigência de taxas reais tão altas. E essas taxas reais cobram um preço da economia brasileira e do país. Em primeiro lugar, afetam diretamente e indiretamente também o custo da dívida pública e constituem, portanto, uma carga de juros onerosa para o governo que explica grande parte do desequilíbrio fiscal. A taxa de juros praticada pelo Banco Central é provavelmente o maior fator de risco fiscal na economia brasileira. O tão propalado risco fiscal que os defensores da taxa real de juros contraditoriamente alegam que existe. Taxa real onera o custo da dívida, aumenta o déficit e contribui cerca de 9 vezes mais, quase 9 vezes mais do que o déficit primário para a formação, para o aumento da dívida pública. Fato raramente mencionado. Segundo aspecto, o juro real elevado transfere renda para quem? Para os ricos, para aqueles que têm poupança financeira, para os rentistas. Transfere renda para os bancos, que têm reservas de caixa apreciável e conseguem, com esses juros altos que eles transmitem à economia, captar com mais facilidade recursos do público, né? E as empresas grandes que têm reserva de caixa. Então, é uma política eminentemente concentradora de uma renda que já está muito mal distribuída no nosso país, é uma das piores distribuições de renda do mundo também, né? Então, a taxa real de juros mais alta do mundo contribui para manter e agravar a distribuição de renda que está entre as piores do mundo também, né? É algo inusitado. E para terminar, a taxa de juros real alta desestimula a economia, desaquece a economia. Quem vai investir com a taxa real de juros tão alta? Se pode aplicar no mercado financeiro. Que empresa fará o investimento? Não, nem todas farão. Que consumidores se endividarão com crédito caro para comprar bens duráveis de consumo? Poucos poderão fazê-lo, poucos terão incentivo a fazê-lo. Então, a taxa de juros real alta deprime o nível de atividade, desacelera a economia e rebate assim de novo sobre o déficit público, porque a economia desaquecida contrai ou reduz a base de arrecadação dos impostos, dificulta a geração de receita para fazer face ao desequilíbrio fiscal que tanto preocupa os mesmos que defendem a taxa real de juro alta. Então parece que é muito importante que o Banco Central, o governo se organizem para que a taxa de juro real no Brasil possa ser muito mais civilizada do que é na atualidade.